Estevão foi um discípulo que multiplicou a mensagem. E que mensagem era essa? A palavra de Jesus Cristo. Estevão foi aquele que na hora do sofrimento, ele conseguiu, irmã Edna, ver a glória de Deus. Na hora do sofrimento, irmã Bruna, além de ver a glória de Deus, Estevão viu o Filho de Deus à destra do Pai. E quando eu me deparei com isso, eu falei com o nosso pastor e disse: como eu estou aquém de ser o discípulo de Cristo. Porque na maioria das vezes não consigo enxergar Jesus no meio das minhas adversidades. Quantas das vezes nos aperreamos, nos desesperamos, queremos tirar o cabelo da cabeça, o meu está quase acabando. Quantas das vezes nos falta paciência, nos falta estratégia, Saulo, nos faltam palavras, pastor Rogério, porque nós não conseguimos na dificuldade enxergar Jesus. Veja que Estevão, antes de ser apedrejado, mas já condenado a isso, ele consegue enxergar Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele consegue ver Jesus no meio da adversidade. Era um diácono, mas que servia com coragem, com ânimo e com dedicação. Em meio às crises internas, Saulo, Estevão permanecia servindo a igreja com dedicação. Não foram as crises internas que fizeram Serginho e Estevão diminuir a sua intensidade em servir. Não foi o irmão olhando para ele de cara feia, não foi o irmão achando que faria melhor do que ele, não foi o irmão não o saudando com a paz, não foi o irmão olhando para aquilo que ele estava conquistando, não foi o irmão que tinha mais do que ele, fazia questão de mostrar que isso tinha, mas ele servia com dedicação, porque ele sabia a quem servia. Na história de Estevão, a primeira coisa que eu observo, diácono Carlos Henrique, é que nós temos que entender e ter o verdadeiro conhecimento de quem nós servimos, por que eu sirvo, a quem eu sirvo e para que eu sirvo. Se eu tenho essa certeza, esse conhecimento, essa verdade gravada dentro do meu peito, eu não me importo com aquilo que vão falar, com as crises que vão acontecer. Pelo contrário, eu vou me empenhar para dar fim a essas crises, para trazer soluções que, aleluia, acabem com essas crises, para trazer para o nosso meio uma vida de paz em comunhão. Estevão nos mostra o perfil de um servo aprovado, cheio de fé e do Espírito. Estevão era cheio de fé e do Espírito. A intimidade com Deus determina a sua conduta pública. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu me aproximo do Espírito Santo, quanto mais o Espírito Santo está em mim, mais humilde eu me torno. A Bíblia diz no capítulo 7, no versículo 58, que depois de terem apedrejado a Estevão, aqueles que o apedrejaram tiraram suas vestes
e jogaram aos pés de Paulo e Saulo. Só que na hora que Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão ele ora. E a oração de Estevão é: Pai, perdoa-os. Mas imagine, Estevão foi preso, foi acusado, defendeu o evangelho, e na hora da sua morte ele pede a Jesus que não impute nenhum dano sobre aqueles homens. Mas diz a eles assim: Pai, perdoa eles. Perdoa eles. Se fosse eu, se fosse você, Serginho, qual seria a atitude? Qual seria a nossa atitude nessa hora? E alguns estudiosos dizem que esse ato de Estevão foi a semente lançada em Paulo, ou melhor, Saulo, aquele que perseguia, aquele que tinha carta branca para matar a hora que quisesse, agora estava sendo perseguido, agora estava apanhando, sofrendo por amor do evangelho. Talvez eu e você tenhamos um Saulo na vida, que está esperando apenas que eu e você diga: você age assim comigo, mas eu não vou agir da mesma forma que você age comigo. Você me afronta, você me apedreja, você levanta falso ao meu respeito, mas na hora que você precisar, eu vou estar aqui para lhe ajudar. Eu vou lhe abraçar. Eu vou cuidar de você. E é dessa forma que lançamos uma semente. E amanhã nós vamos ver essa semente.